Olá, pessoal! Boa tarde! Olha, nós aqui novamente para transmitirmos a nossa live. E nós estamos nesse mês de março falando sobre mulheres da Bíblia. Hoje eu vou falar sobre uma mulher que eu nunca falei sobre ela. Quem será? Você vai descobrir já já. Vamos ver quem é a primeira que entra, quem é a primeira que vai chegar. Tá chegando uma primeirinha aí. Ah, Solange! Tudo bem, Solange? Como é que vai a vida? Agora a vida tá voltando ao normal, a gente tá mais ocupada, ninguém mais para. Mas é assim mesmo, né? Olha, Cristiane Alves Saião, minha prima lá do Rio de Janeiro. Essas pessoas são fiéis, graças a Deus. Então, hoje, antes de eu quero já começar a orar. Eu gosto sempre que chegou 2, 3, já vamos orar, para a gente não perder o link, né, de quem chegou na hora. E depois vamos entrar no estudo de uma mulher, que eu nunca falei dela. Eu dei uma estudadinha na vida dela e nós vamos falar de uma mulher preciosa. E cada uma delas que nós estudamos, o objetivo é observar, aprender com elas, para termos uma vida ainda mais sólida, mais feliz, mais suculenta e mais abençoada, certo? Vamos orar então pelo nosso país. Fiquei sabendo que essa semana várias pessoas fizeram aniversário. Hoje está fazendo aniversário a Simone, da minha igreja. Acho que é Simone mesmo. E parabéns para Simone pelo seu aniversário. Ah, hoje minha cunhada, Márcia. A Márcia está fazendo aniversário. Um grande abraço para Márcia. Um grande abraço para Simone. E um grande abraço para a Val, que fez no dia 20, né? A Juliana fez dia 21. E as demais pessoas, a Márcia está fazendo hoje, a minha cunhada, irmã do Zé Luiz. Então, um abraço às aniversariantes, as pessoas que estão avançando na vida, prosperando, fazendo aniversário, venceram o Covid, passaram por essa crise terrível, estão vivas e felizes, graças a Deus por isso. Vamos orar então pelo nosso país e vamos orar pelos nossos familiares também. Eu tenho orado aqui na live pelo país, né? E tenho orado pelas pessoas da live e por alguns enfermos, né? Não posso orar por todo mundo, que é muita gente, senão nós não teríamos a palavra. Meu prédio, para variar, está em obras, estão fazendo barulho na nossa cabeça. Espero que vocês não se aborreçam. Vamos orar então? Nosso Deus querido, obrigado por esta tarde maravilhosa de vida, de saúde, de esperança, de autoridade de Cristo Jesus sobre nós, autoridade do Espírito Santo de Deus nos conduzindo. Obrigada, Deus. Queremos colocar nas tuas mãos o nosso querido país brasileiro. Ainda que tenhamos tantos problemas, mas nós temos um grande país, um país cheio de riquezas, de natureza, de terra fértil, de mares caudalosos, de céu azul, de uma fauna tremenda, muitos bichos, muitos pássaros, muitos animais. Deus abençoe esse país, abençoa a parte geográfica, mas abençoa também, Senhor, a parte humana, do ser humano brasileiro. Abençoa a parte, Senhor Deus, da vida política do país. Eu quero pedir uma bênção especial pelo nosso presidente, os ministros, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e o STF. Deus, o Senhor nos ensina na tua palavra que nós clamássemos pelas autoridades eleitas do país. E é isso que nós estamos fazendo, clamando pelos líderes políticos da nossa nação brasileira, para que venha sobre eles, Pai, autoridade, coragem, valentia, saúde, mas uma mente clara,
uma mente honesta, uma mente que recebe conselhos de Deus, porque Deus ama o Brasil, Deus ama os brasileiros, Deus ama a nossa nação e tem o melhor para a nossa terra. Ó Deus, abençoa nosso presidente e todos os demais líderes deste país, que eles recebam de ti conselho, autoridade, valentia, equilíbrio, diplomacia, mas acima de tudo recebam do Senhor Deus as estratégias necessárias para conduzir de maneira justa esta nação. Que os brasileiros sejam alvos da justiça, da bondade, da misericórdia e do progresso desse país. Senhor, estamos em ano de eleição. Vem sobre nós a tua direção. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu falar uma coisa, Djanira, querida, deixa eu falar uma coisa chata, ruim, né? Eu não gosto de fazer comentário negativo. Mas é impressionante como funcionários do governo, é claro que tem as suas exceções, não tem a menor gentileza, não tem elegância, não tem educação, não tem amor pelo próximo, não valorizam o salário que ganham, né? Então hoje eu recebi um cartazinho, né? Mandaram pelo WhatsApp, de que hoje começariam as vacinas do H1N1, vacina de gripe, não do corona, de gripe. Iniciaria as vacinas para o nome A, B, C, D, E. Eu tô aí no D, né? Então, peguei um táxi, me preparei, fui para um posto que tem aqui na Dr. Arnaldo, né? Fui com a minha vizinha que é B, que é a Benê, e nada, fomos muito displicentemente atendidas, né? Chega lá, não, mas a vacina não é hoje, a vacina em abril. Eu falei, mas olha aqui no meu celular, né? Eu recebi saídas, não, mas nós não recebemos, é só para abril. Eu falei assim, vocês têm noção de data? Não, nós não. Sentadas elas estão, sentadas elas ficam. Não tem vacina, portanto não estão trabalhando, se estão num posto de vacina, né? Mas é uma peninha, né? Eu escolho para minha vida ser útil, ser assim atenciosa, ser intensa para com as pessoas. Eu não nasci para ser parasita. Eu quero ser produtivo e dou graças a Deus que Deus me dá essa graça que vem dele, não vem de mim, né? E então que Deus abençoe os nossos líderes políticos. Vamos orar pelos enfermos. Eu acabei de perguntar pelo meu tio Ismael, ele não está bem. Benezinha, acabei de contar da nossa experiência ruim lá com as moças que aplicariam vacina em nós. Então, não é a 4ª dose do Covid. Eu fui atrás da vacina de gripe H1N1, né? Todo ano eu tomo. Bom, aí eu acabei de saber a notícia do tio Ismael, ele não está nada bem. Enfim, tadinho, tá sofrendo, tá em cima de uma cama, ele não percebe que tá na casa dele, ele quer ir pra casa dele, ele acha que tá na casa de outra pessoa. Mas eu tenho orado e peço que vocês orem também, porque a Bíblia diz que nós teremos uma ditosa velhice. E é isso que eu peço a Deus para a minha vida, para a vida do meu marido e de todas as pessoas que eu conheço, que nós tenhamos um envelhecer, uma velhice, um partir para a glória em ditosa velhice, e não em sofrimento, nem em abandono, e nem tristeza, porque o sofrimento Jesus já levou na cruz do Calvário por nós. Graças a Deus por isso, ele pagou o preço e para nós desfrutarmos de uma vida saudável, alegre e feliz. Bom, vamos orar então pelos enfermos. Tem a Vilma da minha igreja, está sofrendo bastante, coitadinha, fazendo quimioterapia, mas Deus vai dar graça e vitória. Enfim, minhas tias, eu tenho tia Tereza, tia Alcenira, tio Ismael, mas vamos orar. Eu oro daqui e você ora daí. Eu tenho minha listinha, você deve ter a tua. E Deus já marcou o horário dele, o celular dele já tocou nesse horário. Ele está lá com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor e atender os nossos rogos, certo? Então vamos orar pelos enfermos. Deus querido, te dou graças de todo o meu coração pela saúde que o Senhor tem me dado para mim, para o Zé Luiz,
para os meus filhos, genro, nora e netos. O Senhor tem sido tão bondoso para conosco, Pai. Sabemos que nesse mundo nós podemos passar por aflições, mas que o Senhor está conosco na aflição. O Senhor está nos dando livramento. Então eu quero clamar a Ti pela vida da Vilma, da Esther, do tio Ismael, da tia Alcenira, da tia Tereza, da Wanda Alfeu, do João, do Ventura, meu primo, da Zuleika Franco, da Edilene do Rio de Janeiro, da Silvia Helena, do Dr. Valdemir, pai da Silvia Helena, da Eulália, da Neide e do Lucas, seu filho, do Judson, do Zé Bispo, o Ademir, a Isabela do Tintom, a Lua, o Carlos da Ibabe, a Mariazinha, a Paulinha, a Rosana, o Celso Júnior da Lourdes, a Silvia da Aninha, o Nelson e a Liliana e a Esther. Essas pessoas estão enfermas, Senhor, e nós clamamos misericórdia. Ordenamos que haja um cessar do espírito de enfermidade e que a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor venha trazer livramento para estas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós cremos naquele versículo que diz, né? Na cruz do Calvário, o Senhor levou as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traria paz já estava sobre ele. Então, nós não temos que pegar mais castigo nenhum. A Rosinha me chamando de líder querida. Rosinha querida. Olha, amadinho, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui na nossa casa, na minha salinha, nós temos todas as segundas-feiras um encontro de estudo bíblico. Edna, querida, é uma célula, né? E como teve essa parada da pandemia, o pessoal começa a ficar assim, acho que eu ainda não vou, acho que eu tenho receio. Aí eu comecei, Deus me deu umas estratégias, e eu chamei convidados de fora para falar, cujas vidas são uma bênção, tem grandes testemunhos e tal. E aí já vieram 2 pessoas de fora e que trouxeram uma palavra arrebatadora. A célula vibrou, nós estamos em estado de graça, tem sido uma bênção. Levei também na casa da Rosinha, e lá também foi uma bênção a célula. Eu tenho a célula de segunda e de quinta, né? De quinta na casa da Rosa e a de segunda é aqui em casa. Então, graças a Deus, porque Deus tem nos animado, tem nos alegrado. É bom quando a nossa casa é aberta para que as coisas de Deus aconteçam, porque quem mais ganha é aquele que recebe, os servos do Senhor. A Bíblia diz assim que sem saber, vocês hospedam anjos, né? Eu tenho certeza que Deus tem me dado anjos para eu hospedar. Bom, como nós estamos no mês de março, mês da mulher, eu vou continuar falando sobre mulheres. E hoje eu quero falar de uma mulher que eu nunca falei sobre ela e quase ninguém fala sobre ela. Mas é uma mulher espetacular. O nome dessa mulher é Priscila, esposa de Áquila. Então a Bíblia fala de Áquila e Priscila, né? Os dois eram poderosos na palavra, amavam a Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo de Deus, e os dois falavam a mesma linguagem, faziam um grande ministério, e essa Priscila era uma pessoa apaixonada pela Bíblia, apaixonada pelo povo de Deus, e ela tinha vários dons. O marido dela fazia tendas, ele costurava, montava tendas, assim como o apóstolo Paulo também montava tendas. Então, Áquila confeccionava tendas, e a Priscila, esposa dele, fazia junto com ele. Áquila era um grande líder de estudos bíblicos, Priscila era junto com ele. Áquila gostava de receber as pessoas na casa dele, e ela também era uma grande hospedeira. Então veja bem, o apóstolo Paulo, no começo do evangelho, depois que Jesus morreu, nos próximos anos, se instaurou uma grande perseguição contra os cristãos. Eles queriam matar e matavam mesmo, matavam. Se vocês lembram aquela história lá que Nero, né, o governo lá,
maldito, cheio de demônios, ele matava os cristãos com requintes de crueldade, né? Então tinha lá aquela arena de espetáculo, ele soltava leões para, enfim, destruir os cristãos. Nessa fase, muitos cristãos se esparramaram pela face da terra, o que foi uma bênção na mão de Deus, porque havia um propósito. À medida que eles se esparramaram, a palavra de Deus foi sendo anunciada em vários lugares e foram abrindo igrejas, né? Para que as pessoas conhecessem a Jesus Cristo e tivessem suas vidas purificadas, perdoadas, abençoadas, curadas, né? Enfim, por isso que a nossa casa, a nossa vida, a partir do dia que você aceitou Jesus como seu Senhor, você foi transformada, você foi abençoada, seus pecados perdoados e você recebeu dons do Espírito Santo de Deus, você tem que estar aberto para que outras pessoas também recebam, né? Eu fico tão contente quando na minha casa a gente recebe aquela monte de gente, tanto faz receber uma pessoa como 20 ou até mais, aquela alegria, quando acaba o ensinamento, que a gente canta, que a gente ora, que a palavra é ensinada, é assim uma festa, né? Tem pessoas que falam, mas o crente não vai para canto nenhum, e até que vai, né? E não se diverte. Acontece que a nossa vida é feliz todos os dias. Nós não precisamos fazer uma viagem para ser feliz, nós não precisamos ir para um barzinho para ser feliz, nós não precisamos ir para uma festa para ser feliz, porque a nossa vida já é uma festa, graças a Deus, né? Então, vejam vocês, Paulo sendo perseguido naquela fase da igreja em perseguição, Ivone querida, Paulo sendo perseguido, ele achou proteção, hospedagem, amor, carinho na igreja, na casa de Priscila. Priscila hospedou Paulo. Priscila e Áquila tinham o coração aberto para servir o Senhor. Existe um ditado que as pessoas falam que é muito interessante. Quem não vive para servir, não serve para viver. Porque a nossa vida, ela só existe, ela só é gostosa, ela só é saborosa, ela só é atraente quando nós vivemos para ajudar as pessoas, para servir as pessoas. Tem gente que pensa, eu vou dominar, eu vou mandar, vou ensinar, vou brigar. Não, não. O que nós temos que fazer é amar as pessoas, até que tem hora que a gente precisa puxar a orelha, mas não nascemos para dominar, nascemos para compartilhar o reino de Deus e para conviver, um ajudando o outro, um apoiando o outro. E essa Priscila tinha esse dom desenvolvido, Priscila tinha esse coração desenvolvido para ajudar. O marido fazia a tenda, ela ajudava. O marido ensinava a Bíblia, ela também ensinava. O marido hospedava os servos de Deus, ela queria hospedar e ela era a primeira a resolver tudo. Então a gente aprende com a Priscila o dom maravilhoso de uma mulher cristã de ser apoiadora do marido, apoiadora da igreja, apoiadora dos missionários, dos pastores, dos seminaristas. Isso é um privilégio, amadinhas. A nossa casa não é nossa, nada do que nós temos nessa terra é nosso. Tudo é dele e ele empresta temporariamente para nós. Tudo é do Senhor. Então Priscila tinha essa visão de hospedar, de dividir. Inclusive o apóstolo Paulo faz uma viagem missionária, eu acho que foi a terceira viagem, não sei direito, depois eu vou estudar melhor, e ele levou Áquila e Priscila, olha que honra, foram apoiadores do ministério do apóstolo Paulo, né? E numa outra situação, numa outra circunstância, apareceu um cidadão lá chamado Apolo, né? Olá, Terezinha, bem-vinda. Quem não pegou do comecinho, pega depois, tá, bonequinha? É que vocês estão aí, às vezes não aparece, né? Então, apareceu um cidadão chamado Apolo, e a Bíblia diz que ele era eloquente, pregador eloquente, ele ensinava sobre Jesus, ele era um cara que conhecia a Bíblia, os estudos dele eram suculentos, mas ele não conhecia sobre o Espírito Santo de Deus, né? Sobre Jesus e o Espírito Santo, ele conhecia pouco. Aí o que Deus fez? Deus usou Áquila e Priscila para ensinarem
o tal do Apolo, que era um homem tão eloquente, tão cheio de vida, mas que não conhecia alguns ângulos. Na verdade, amadas, a Bíblia, ela é um livro muito suculento. Ela é um livro, é um alimento, ela é é uma ciência, ela é princípios, ela é um consolador. A Bíblia é um compêndio de tudo que é bom na terra. Então, não é fácil conhecer tudo, né? Mas Priscila era estudiosa. Priscila era hospitaleira. Priscila era ajudante do marido para fazer tendas. Isso quer dizer que ela não era preguiçosa, ela era trabalhadora. E outra coisa interessantíssima na Priscila que nos ensina, ela não tinha apego nem idolatria pelo que era dela. Tanto que onde Paulo ia, ela largava aquela casa e ia com ele. E naquele tempo a viagem não era 5 estrelas, avião, conforto. Eram viagens por navio, por barcos muito rústicos, né? Nos mares bravos. E eram viagens passando frio, passando calor, alimentação não adequada. E eles iam cantando, orando, louvando a Deus, mas não eram viagens confortáveis turísticas, eram viagens missionárias, né? Inclusive eles corriam o risco de morrer até dentro dos navios, né? Mas Priscila era corajosa, amorosa, hospitaleira, estudiosa e grande professora. Então veja bem que tudo que nós temos no reino de Deus não é só para nós. A tua casa não é só para você. Você deve hospedar as pessoas. O teu conhecimento não é só para você. Você deve ensinar as pessoas. Os teus bens materiais não são só para você. Você tem que repartir. O teu direito de viver não é para viver só no conforto, no luxo e no sossego. Não. Vai fazer viagem dura lá junto com Paulo, vai anunciar o reino. Então ela foi uma grande serva do Senhor, essa Priscila, e ela não tem uma história de princesa, nem de rainha, nem uma história desse tipo, mas ela teve um trabalho fundamental no início da igreja, na igreja primitiva e especialmente para o apóstolo Paulo. E dentro da casa dela também tinha uma igreja que funcionava. A casa dela hospedava o povo de Deus e ali todo mundo parava para estudar, para cantar, para aumentar a fé. Então, quando uma pessoa está desanimada, a outra vai lá e mostra na Bíblia, olha, você vai fazer assim, Deus vai fazer assim, e anima a pessoa, né? Nosso objetivo da vida cristã, além de nos perdoar os pecados, nos preparar para a vida eterna, é de vivermos uma vida suculenta, saudável, equilibrada, feliz e dividindo. Quem divide sempre multiplica, né? Eu estava ouvindo uma pessoa muito preciosa do nosso meio que falou assim, eu fiz um caldo delicioso, com muitos temperos, cozinhei um peito de frango, o peito eu separei para desfiar, fazer outra coisa, e naquele caldo eu cozinhei abóbora, amassei a abóbora, e ficou um caldo delicioso, e eu logo levei para uma vizinha. Isso torna a vida mais gostosa, sabia? Se você pegar aquele caldo e você comer sozinha, não vai ter o sabor de você ter dividido com alguém que quando recebeu ficou feliz da vida, ficou honrada, né? Quem que não gosta de um caldinho nesse tempo mais frio aqui de São Paulo, que começou a esfriar? É saboroso, temperadinho, vem pronto, quentinho para você comer. Então, na verdade, também existem caldos, pratos suculentos dentro da Bíblia que nós podemos preparar e dar para as pessoas, versículos, palavras, ensinamento, personagens da Bíblia que nos ensinam, como esta Priscila e esse Áquila, marido dela, como Apolo. Olha, e Apolo era um cara bambambam, um grande pregador, mas tinha alguns ângulos da palavra que ele não sabia. Você sabia que sempre há ângulos, há trechos da vida que a gente não sabe ainda, não sabe o suficiente? Por isso que nós temos que viver unido nas pessoas e cada um dando a sua cooperação, o seu ensinamento, o seu testemunho, para que todos fiquem firmes, todos avancem e sejam bem-sucedidos. Então, eu estava orando a Deus, né?
sobre falar de quem? Eu estou falando das mulheres, tem muita mulher na Bíblia. Aí me veio essa ideia de falar da Priscila. Eu nem estudei muito ainda dela, depois eu vou estudar melhor. Mas que mulher? Então ela foi trabalhadora, auxiliadora do marido, estudiosa da Bíblia, hospedeira, líder de célula na casa dela, quer dizer, recebia a Igreja de Cristo na casa dela. Então ela tinha uma vida intensa com as coisas de Deus. Então a gente não pode falar assim, ah não, a pregação do evangelho é para pastor, isso aí não tem nada a ver comigo. Não, você sabe, o pouco que você sabe, você pode dividir com alguém. E esse pouco vai crescer, vai fermentar. E você vai saber cada vez mais. E à medida que você for falando, você vai socorrendo pessoas que estão atoladas nos seus problemas, atoladas nas suas angústias, nas suas depressões. E o reino de Deus é isso, é vida. É uma vida que entra para transformar e nos tornar suculentas e abundantes. Não é uma maravilha? Deixa eu ler ali. Uma amadinha ali, a Patrícia, falou: eu desejo também compartilhar pratos suculentos da palavra de Deus com as pessoas. Obrigada, irmã Dilsa, por compartilhar conosco desses pratos suculentos da palavra de Deus. É isso aí, né? Umas polentas quentes, né? Com molho, umas coisas assim gostosas de dentro da Bíblia para animar as pessoas. Porque eu estava falando com uma pessoa querida que o diabo tem duas funções efetivas, né? Ele tem muitas, mas tem essas duas efetivas. Ele quer tirar quem está na igreja, jogar fora, tirar da igreja, né? Desiludir, desanimar, abater, tirar da igreja. E quem está fora da igreja, ele não quer que entre. Então, ele é nosso inimigo, mas nós podemos vencê-lo. Nós devemos vencê-lo com a fé, com a oração, com o testemunho, com a nossa vida. Então, ele quer tirar o que está dentro, nós não vamos deixar. Nós vamos socorrer as pessoas que estão feridas, machucadas ou desanimadas. E os que estão lá fora desanimados, nós vamos lá buscar. É a nossa função como igreja, salvar as pessoas, né? Jesus falou assim: ide, anunciai o evangelho a toda criatura, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas do Senhor. Olha aí que maravilha. Você não precisa ter uma faculdade para fazer isso, você não precisa ter grande seminário, é só ler a Bíblia e deixar o Espírito Santo te conduzir. Então, Priscila, eu fico imaginando que ela foi uma mulher bonita, saudável, assim, dinâmica, animada, né? Que ela, onde ela ia, ela achava algo para fazer, para ajudar os outros e para ela também ser feliz. Não é maravilhoso isso? Eu fico encantada. Então é isso, amadinhas. Priscila foi sábia, trabalhadora, estudiosa, hospitaleira e ensinava até pessoas como Apolo, que era um homem grande de conhecimento de Bíblia, mas não conhecia alguns ângulos que a Priscila e o seu marido sabiam, né? Aquela Priscila sabia mais as coisas de Deus. E sabe quem é que sabe mais as coisas de Deus? Quem estuda, quem procura, quem ouve, quem busca, quem vai, né? Isso é maravilhoso. Na última célula nossa, que foi um banquete espiritual, nós cantamos aquela musiquinha assim: está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você. Eu não tenho a letra aqui, mas eu vou preparar para a próxima live, que será na segunda-feira, né? Eu não estou fazendo mais de sexta, então a próxima live será na segunda-feira. Mas um louvor tão lindo, que traz consolo, traz segurança, traz esperança. Tá chorando por quê? Não chora, você tem um Deus que cuida de você. E Ele não vai desistir, não vai te abandonar, né? Pena que eu acabei não... acho que eu tenho aqui. Olha que Deus maravilhoso. Acabei de lembrar que eu tenho aqui. Achei! Eu vou só ler. Ó. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Deixa eu ver se eu vejo. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Você estava lá abatida, mas você chegou aqui. Lembra de todos os livramentos que você já recebeu. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim:
essa aí vou levantar. Deus vai te levantar, olha que maravilha. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, inclusive eu. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Olha que bênção, não estava no meu script não. É que a Amadinha que falou aqui deixou um esboço, eu lembrei que tem esse louvor lá escrito. Então é isso, amada, tudo vai passar. Deus te ama, não vai te abandonar, tem assim muita coisa para a tua vida. E num momento, para de olhar para você, vamos olhar para quem precisa daquilo que nós podemos fazer, né? Vamos ser Priscila, hospedar, distribuir, abençoar, ensinar, orar. Eu sempre falo, no mínimo, cada um tem que ter um caderninho com as pessoas que você ora, ou o que está doente, ou aqueles que você queria falar de Jesus, para Deus ir preparando o caminho. A Bíblia fala que se a semente cair numa terra fofa, vai produzir fruto. Então vai orando para fofar a terra do coração da pessoa. Vai orando, leva um bolo, leva um agrado, fala um versículo, manda um WhatsApp, e o coração vai limpando, vai ficando macio. E aí vem a graça de Deus trazendo a semente, porque nós semeamos, mas quem faz crescer é o Espírito Santo de Deus. E não tem coisa mais linda nessa terra do que ganhar uma vida que está sofrendo para Jesus. Vai ter os seus pecados perdoados e vai ser uma pessoa muito feliz. Certo, amadinhas? Vamos orar agora pelo pessoal da live. E aí nós encerramos a live de hoje. Então eu oro por você e para toda a sua família. Tem muita coisa que eu oro aqui que não dá para colocar aqui. Mas eu oro por você e sua família. Os que já estão na casa de Deus vão se fortalecer. E os que ainda não entraram, vão entrar em nome de Jesus. Amém? Eu oro daqui, você ora daí. Senhor, eu coloco nas tuas mãos a vida da preciosa de Janira, da Cristiane, da Arlete, da Ivone, da Wanda, da Francisca, da Gislene, da Edna, da Elza, da Carmen, da Luísa, da Ivani Marino, da Ruth Fedoruc, da Fátima, da Tereza, da Terezinha, da Tânia, da Jerusa, da Renata, da Solange, da Cristina Alfeu, da Clarice, da Patrícia, da Eliana, da Val, da Liliana, da Neuza Bispo, da Zo, um beijo para você, Zo, para Rosa e para Rosana, também a Lina, Ana, Cleusa Laidinho, Ana Maria, Márcia Maria e Careca. Ó Senhor, que essas pessoas que eu estou orando recebam, não só elas, mas todos os seus familiares, tudo que lhes pertence, receba a tua bênção que nos enriquece e não acrescenta dores. Eu clamo também pelos idosos, para que as pessoas amem os idosos, tratem bem, alivie a dor daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão mais doentinhos. Ó Senhor, cuida dos idosos na face da terra, cuida daquela guerra, das crianças daquela guerra, dos soldados, das mulheres, dos idosos. O Senhor cuida. Vem o teu socorro nestas circunstâncias tão malignas. Abençoa também as crianças em todo o planeta Terra, guardando-as do mal, da violência sexual, da violência da falta de amor, da violência do abandono. Vem, Senhor, e cuida do nosso planeta, dos nossos familiares e das nossas vidas. E nós haveremos de hospedar os teus filhos. Nós haveremos de alimentar os teus filhos. Nós haveremos de falar do teu reino, porque isto é um privilégio para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Mais uma live que termina. Que peninha, né? Que peninha. Vou encerrar lendo de novo aqui, meio rápido. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esta aí vou levantar.
e onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Olha que bênção. Amadinhas, fiquem com Jesus. Amo vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem firmes lendo a palavra de Deus e buscando as coisas do Senhor. Estamos em jejum e oração por 21 dias para crescermos na fé e para vermos o reino de Deus avançando. Amém? Beijo, tchau, tchau, amo vocês.